Saudações a todos. Aqui é o Wander do canal Cavalcante Precisa Renascer. Hoje é domingo, dia 29 de novembro de 2020 e agora são 13 horas e 14 minutos para mais um vídeo. E esse vídeo aqui agora eu vou continuar aquela história do porquê que eu consigo colocar a bandidagem para correr. Eu consegui colocar a bandidagem para correr lá em Palmas, no Tocantins. Primeiramente eu quero dizer que tem muita gente que me confunde com o pessoal da PM. E eu já repeti, acho que milhares de vezes, que eu não fui da PM. Eu fui do Exército Brasileiro. Eu fui sargento R2 do Exército Brasileiro durante 12 anos. E obviamente que quem fica 12 anos no Exército no tempo do governo militar, tenho certeza que foi bem treinado. Então, mas eu não sei por que o pessoal fica achando que eu tenho cara de PM. Mas eu não fui da PM, eu fui do Exército Brasileiro. Sargento R2. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Se eu começar a contar toda a minha história, desde que eu me mudei para Palmas, há uns 17, 18 anos atrás, se eu contar toda a história de todos os bandidos que eu coloquei para correr e tudo que eu fiz, eu vou ficar aqui dias conversando sobre isso. Então eu vou resumir essa história em alguns poucos anos, que eu acho que é mais importante, para que vocês saibam que, já que eu estou em fase terminal de câncer, se aparecer algum comando vermelho aqui em Cavalcante me desafiando, com certeza o que eu fiz com eles lá em Palmas, eu farei com eles aqui de novo. E já que eu estou morrendo mesmo, aí eu seria pior. Bom, mas vamos lá então à história que interessa nesse momento aqui agora. Exatamente em maio de 2013, a cidade de Palmas, capital do Tocantins, foi invadida por centenas de bandidos, traficantes, assaltantes e toda a merda que vocês acham que pode existir. E todas essas pessoas vieram do Pará e do Maranhão. E eu lhes garanto que essa invasão ela foi orquestrada. Porque é impossível que centenas de bandidos, ao mesmo tempo, invadam a cidade no mesmo mês, durante um período de tempo, e assumam pontos estratégicos da cidade, isso de modo aleatório. Isso não existe. Essa invasão foi orquestrada por alguém. Poxa vida, eu até poderia citar o nome lá de um político lá de Palmas, no Tocantins, que é o chefe do tráfico de lá, ou dois desembargadores que também são o chefe do tráfico de lá. Mas eu não posso falar isso, porque não tem como provar, né? Mas seja como for, então, em maio de 2013, Palmas foi invadida por centenas de bandidos, e lá na minha área também, que eu morava na 407 Norte, essa foto aqui do lado mostra a minha casa, onde eu morava na 407 Norte, Alameda 8, lote 59. E aí o que acontece? Como eu já estava morando lá há muitos anos atrás e impunha a ordem, porque eu volto a insistir, aonde eu moro não tem bandido. Ou eles me matam, ou eles correm, ou eles morrem. E aí, obviamente, que eu comecei a colocar a bandidagem para correr, porque na rua, na Alameda 8, aliás, diga-se de passagem, eu vou contar até uma historinha interessante. Lá em Palmas, no Tocantins, cada rua, pelo menos lá da região norte, onde eu morava, cada rua tem 2 pontos de tráfico de droga, ou às vezes até mais. Poxa, olha que coisa absurda. 2 pontos de tráfico de droga na mesma rua. Cada rua, essa rua aqui tem essa outra rua que tem 2 pontos, essa outra rua que tem 2 pontos de tráfico de droga. A região norte de Palmas, que são as Arnos, virou um inferno. Aliás, Palmas toda já é uma coisa do demônio. Mas então o que acontece? Quando isso aconteceu em maio de 2013, por um determinado tempo, vamos imaginar aí uns 30 dias, eu conseguia colocar aquela bandidagem para correr. Mas nunca atirei neles, teoricamente, no começo. Porque tem aquela porcaria daquela lei inventada por aquele comunista vigarista do Lula, que fala que a pessoa pode andar com 300 gramas de maconha e não é tráfico, isso é para o consumo dele. Ou pode andar aí com 10 pedras de crack que é para consumo,
Aí 100 gramas de cocaína é consumo, não é tráfico, não, de jeito nenhum. E aí, obviamente, que os traficantes, sabendo dessa lei de merda feita por aquele comunista psicopata lá, stalinista do Lula, e obviamente que a Dilma continuou com essa porcaria. Então, os traficantes não andavam armados, pelo menos depois que a invasão foi consolidada. Porque durante a invasão, com certeza, morreram pessoas lá do povo. Porque os bandidos, pelo menos lá na 407 Norte, onde eu morava, eles chegaram a invadir casas e mataram um dos moradores. Então, durante todo o mês de maio, junho, eu ainda conseguia colocar essa bandidagem para correr. E eu tenho filmes lá no comando da PM comprovando que eu fazia isso. Até que chegou um momento que eu achei que eu fosse morrer em combate. Porque hoje eu colocava um bandido para correr ou dois e eles saíam correndo realmente. Porque se ficasse lá, ele levava bala realmente. Só que no dia seguinte aparecia 3. Aí eu colocava os 3 para correr, isso tudo com filmes, lá no comando da PM. Eu colocava os 3 para correr. Só que no dia seguinte aparecia 4. Aí depois eu colocava esse pessoal para correr e no outro dia era 5. Até que chegou um ponto que eram dezenas. Poxa vida, eu sei que a minha arma tem muitas balas. Eu tenho muitos carregadores, eu tenho muita técnica de combate. Mas se 20 pessoas me atacarem no meio da rua, com certeza, eu acho que a situação de defesa para mim vai ficar um pouco complicado. E aí eu fiquei realmente com muito medo não de morrer em combate. Porque o pessoal dos batalhões especiais lá no governo militar dos anos 60, todos os oficiais do ENFA que treinavam, os sargentos e oficiais dos batalhões especiais, eles falavam 2 coisas. 2, aliás. Guarde a última bala da sua arma para enfiar na sua própria cara. Porque se os soviéticos pegarem você, você vai ser torturado e até você falar o que você não sabe. Ou então você pega o seu estojo de medicação para... Porque naquele tempo os oficiais e sargentos aqui que ficavam com estojo de medicação para socorrer o soldado no campo de batalha. Aí esses oficiais do ENFA falavam a seguinte coisa: se por acaso você gastar todas as balas, você pega tal medicação, de estojo de medicação, e aplica 4 doses em você mesmo, que um minuto depois você morre infartado. Então eu lhes garanto que eu passei 12 anos sendo treinado para me suicidar, para não cair prisioneiro. Então, o problema de Cavalcante não era eu ter medo, a Cavalcante não, lá em Palmas, no Tocantins, não era eu morrer em combate. Era eu tomar um tiro e ficar impossibilidade de fugir do flagrante, e aí a polícia ia aparecer, ia me levar lá para a delegacia, e vocês devem saber que no tempo do Lula, os bandidos eram deuses e os trabalhadores eram lixo. E eu mesmo tendo graduação militar do Exército, pode ter certeza que não ia ter chance de eu pegar alguma coisa boa se eu fosse pego em flagrante depois de ter matado meia dúzia de traficantes. Então esse era o meu medo muito grande que eu tinha na época. Lá na época da 2013, junho de 2013, que foi essa época que eram dezenas. Aí não tinha como enfrentar mais a coisa. Mas, obviamente, que eu não fui treinado para sair correndo do inimigo. Eu fui treinado para sair correndo para cima do inimigo. Aí, nessa época, eu resolvi procurar um advogado e contar para ele a história do que estava acontecendo e tal e coisa. E aí ele falou a seguinte coisa para mim, esse advogado, que eu acabei contratando ele para me socorrer se fosse necessário. Filme o que você colocando a bandidagem para correr e alguma outra coisa, mas não tudo, obviamente. Põe esse filme em DVDs ou CDs, leve no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, no comando da Polícia Civil, no DENARC e no comando da Polícia Militar. Aí você escreve um relatório dizendo que você está passando por isso, a sua rua foi invadida, a sua região está sob perigo, e deixe bem claro que se a polícia não fizer alguma coisa, você, que é militar, vai fazer. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei todos os filmes que eu tinha feito nessa época, foi durante uns 2 meses mais ou menos,
Aí eu fiz cópias e levei nesses 5 lugares que eu falei para você, que eu acabei de falar aqui agora. E toda vez que eu colocava um bandido para correr, todas as vezes eu levava uma cópia nesses lugares aí. Porque se eu tomasse um tiro e não conseguisse fugir do flagrante, pronto, aí aí o advogado ia tentar me liberar do flagrante, para mim não ser jogado lá na penitenciária de Palmas, no meio dos bandidos, e lá eu ia ser estuprado, torturado e assassinado. Então esse é um dos motivos de que eu não tenho filmes de eu colocando a bandidagem para correr, porque todos os filmes que eu fiz durante 2013, 2014, 2015, que eu fiquei lá, 15, 16, 17, até 17. 17 o filme era menos. Então todos os filmes eu entreguei, os originais nesses lugares eu não tenho nenhum. Então, poxa vida, só sobrou um aqui, esse que eu vou mostrar aqui agora, no próximo filme agora acho que eu vou mostrar ele. Então esse é o segundo vídeo dessa série dizendo que eu colocava a bandidagem para correr lá em Palmas no Tocantins. Então até o próximo vídeo.